Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos corrigir os exercícios da apostila de ligação covalente, que eu falei que é exercícios do bloco 1. Então, número 11. A tabela abaixo mostra propriedades periódicas de 5 elementos químicos hipotéticos. Um composto formado por esses elementos através de ligação covalente é o. Então, ele me deu a eletronegatividade desses 5 elementos. São 5 elementos quaisquer. Não quer dizer que o K ali seja potássio, é qualquer elemento, tá? Então, para eu determinar se ele faz ligação covalente ou ligação iônica pela eletronegatividade, basta fazer a diferença de eletronegatividade, onde se essa diferença, o valor for menor do que 1,7, vai ser ligação covalente, e se for maior ou igual a 1,7, vai ser ligação iônica. Então, vamos tirar a diferença de eletronegatividade. Diferença é sempre maior menos o menor. Então, olhando nessa tabela, o W apresenta a eletronegatividade 3 e o X 3,5. Então, vou fazer o maior, que é 3,5, menos o menor, que é 3, isso daqui vai dar 0,5. E sempre quando eu tiver um númerozinho embaixo, por exemplo, aqui eu tenho o número 2, você vai ignorar, porque eu estou fazendo a ligação entre os dois átomos, eu estou tirando a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos. Eu não estou tirando diferença de eletronegatividade da molécula, que também não é possível, tá? Então, letra B, o Y tem a eletronegatividade 0,9 e o K 4. Então, vou fazer o maior, que é 4, menos o menor, que é 0,9. Isso daqui vai dar 3,1. O Y, que é 0,9, e o W, que é 3. Então, vou fazer o maior, que é 3, menos 0,9. Isso daqui vai dar 2,1. O Z, que é 1,2, e o W, que é 3, vou fazer o maior, que é 3, menos o menor, que é 1,2. Isso daqui vai dar 1,8. O Z, o maior, o Z, que é 1,2, e o X, que é 3,5. Então, vou fazer o maior, que é 3,5, menos o menor, que é 1,2. Isso daqui vai dar 2,3. Então, se eu olhar as alternativas, a única que deu ligação covalente, que deu um valor menor do que 1,7, foi a letra A. Então, a resposta vai ficar a letra A. E os demais, 3,1, 2,1, 1,8, 2,3, são valores maiores do que 1,7. Então, é característica de ligação iônica. Questão 12. A fórmula química que representa uma substância simples molecular presente na atmosfera diatômica constituída por átomos de um elemento trivalente. Então, já tenho como eliminar algumas alternativas, porque o enunciado me disse que ele quer uma substância simples. Substância simples é quando eu tenho o mesmo elemento químico na molécula. Então, quer dizer, eu posso eliminar a letra A, que eu tenho dois elementos químicos diferentes, é classificado como substância composta. Ali eu tenho carbono e oxigênio. E posso eliminar a letra D, que eu tenho dois elementos químicos diferentes também, o nitrogênio e o oxigênio, então é classificado como substância composta. Presente na atmosfera, todos os três estão presentes na atmosfera, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Uma molécula diatômica, todos são moléculas diatômicas, porque cada molécula ali é formada por dois átomos e constituída por átomos de um elemento trivalente. Elemento trivalente quer dizer que é o elemento que faz 3 ligações químicas. Então, a gente se lembra que o hidrogênio sempre vai fazer apenas uma ligação. Então, como ele faz apenas uma ligação, quer dizer que ele é monovalente. O nitrogênio ele pertence à família 15, então quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. De 5 para chegar a 8, regra do quinteto, faltam 3. Então ele faz 3 ligações e ele é um elemento trivalente, então a resposta vai ficar a letra C. E o oxigênio, que é da família 16, ele tem 6 elétrons na última camada. De 6 para chegar a 8, para seguir a regra do octeto, faltam 2. Então, ele faz 2 ligações. Quer dizer que o oxigênio é um elemento bivalente. Então, resposta, letra C, nitrogênio. Questão 13.
Qual o item que apresenta exemplos de ligação iônica, ligação covalente polar, ligação covalente apolar, respectivamente? Então, ele quer nessa ordem. Então, a gente já pode começar a eliminar algumas alternativas desse exercício. A primeira substância química que ele quer é que faz ligação iônica. Lembrando que ligação iônica é metal com ametal. Na letra A, eu tenho hidrogênio, o bromo pertence à família 17, ele é um ametal, então o hidrogênio mais ametal não é ligação iônica, eu elimino a letra A. Letra B, hidrogênio com iodo que pertence à família 17, também é um ametal, então não faz ligação iônica, então eu posso eliminar a letra B. Letra C, o sódio pertence à família 1, é um metal. E o fósforo pertence à família 15, é um ametal. Metal com metal, ligação iônica, então não pode eliminar a letra C. Letra D, o cálcio pertence à família 2, é um metal, e o cloro pertence à família 17, é um ametal. Então, metal mais ametal, ligação iônica, não posso eliminar a letra D. Letra E, o enxofre pertence à família 16, é um ametal. Aqui eu tenho a ligação de um ametal com um ametal, não é ligação iônica, então eu posso eliminar a letra E. Então ficou entre a letra C e a letra D. Aí ele fala ligação covalente. Lembra que ligação covalente é quando eu tenho ametal mais ametal ou hidrogênio mais ametal? Então eu olho fósforo, pertence à família 15, é um ametal. Ametal com ametal, ligação covalente. Hidrogênio, flúor, pertence à família 17. Hidrogênio mais ametal, ligação covalente. Então, não posso eliminar a letra C. Vou para a letra D. Hidrogênio, cloro, é um ametal. Hidrogênio mais ametal é ligação covalente. Nitrogênio é um ametal. Aqui eu tenho a ligação do nitrogênio com outro nitrogênio, ou seja, ametal mais ametal, ligação covalente. Aí o que ele fala? Ele quer primeiro, então todos aqui estão fazendo ligação covalente, né? O P4, HF, HCl e N2. Então agora vai determinar, porque ele quer que o primeiro faça a ligação covalente polar. Para ser ligação covalente polar, a diferença de eletronegatividade tem que ser um número entre 0 e 1,7, ou então os átomos da ligação química têm que ser diferentes, tá? E o outro que ele quer é ligação covalente apolar. Ligação covalente polar é quando a diferença de eletronegatividade é igual a 0, ou os átomos da ligação química têm que ser iguais. Então, primeiro ele quer com os átomos diferentes e o terceiro com os átomos iguais. Então, eu olho para a letra C. P4, eu tenho a ligação de um fósforo com outro fósforo, então são átomos iguais, não átomos diferentes. Então, a resposta só pode ser a letra D, onde eu tenho o CaCl2, que é metal mais ametal, fazendo ligação iônica, hidrogênio mais cloro, hidrogênio mais ametal é ligação covalente. Como eu tenho os átomos diferentes, hidrogênio diferente de cloro, então vai ser uma ligação covalente polar. E N2, nitrogênio é ametal com ametal faz ligação covalente. E como eu tenho os dois átomos iguais, então vai ser ligação covalente apolar. Resposta letra D. Questão 14. Observe a estrutura genérica representada abaixo. Para que o composto esteja corretamente representado de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura, X deverá ser substituído pelo seguinte elemento. Então, vamos observar. O X está fazendo quantas ligações? Você tem que ver quantos tracinhos estão saindo do X. Ele tem 1, 2, então 2 tracinhos e aqui são 2 juntos, ou seja, ele tem 4 tracinhos saindo dele. O X está fazendo 4 ligações. De 4 para chegar a 8, faltam 4. Então, quer dizer que é o elemento que tem 4 elétrons na última camada. O elemento que tem 4 elétrons na última camada pertence à família 14. Então, vou lá. Na letra A,
Se eu olhar o fósforo na tabela periódica, ele vai pertencer à família 15. O enxofre, olhando na tabela periódica, pertence à família 16. O carbono, olhando na tabela periódica, pertence à família 14. E o nitrogênio, olhando na tabela periódica, pertence à família 15. Então, a resposta vai ser letra C, carbono, que pertence à família 14. Questão 15. Com base na tabela abaixo, conclui-se que a substância cujas ligações apresentam maior caráter iônico. A número 15 é parecida com a primeira que a gente fez. Então, se ele quer maior caráter iônico, quer dizer que ele quer a substância que faz ligação iônica, ou seja, que a diferença de eletronegatividade tem que ser maior ou igual a 1,7. Então, vamos tirar a diferença de eletronegatividade de cada uma das substâncias. Eu olho ali na tabela, o silício é 1,9 e o oxigênio 3,4. Então, vou fazer o maior, que é 3,4, menos o menor, que é 1,9. Isso daqui vai dar 0,5. Então, ele faz covalente. Ele faz ligação covalente, ele tem caráter covalente. O carbono, ele tem eletronegatividade 2,6 e o oxigênio 3,4. Vou fazer o maior, que é 3,4, menos o menor, que é 2,6. Isso daqui vai dar 0,8. Como é menor do que 1,7, é caráter covalente. O lítio, a eletronegatividade é 1 e o oxigênio 3,4. Vou fazer o maior, que é 3,4, menos o menor, que é 1. Isso daqui vai dar 2,4. Como é um valor maior do que 1,7, então ele possui caráter iônico. Letra D. O nitrogênio, que é 3, e o oxigênio, que é 3,4. Então, vou fazer o maior, que é 3,4, menos o menor, que é 3. A diferença de eletronegatividade vai dar 0,4. Como é um número menor do que 1,7, ele possui caráter covalente. O oxigênio, que é 3,4, aqui eu tenho a ligação de um oxigênio com outro átomo de oxigênio, ou seja, a diferença de eletronegatividade vai ficar 3,4 menos 3,4, isso daqui vai dar 0, então também vai ter caráter covalente. Então, o único que possui caráter iônico vai ser letra C. Questão 20. O tipo de ligação dos compostos LF, SS e Cl2, respectivamente. Então, LiF. O lítio. O lítio pertence à família 1 da tabela periódica e o flúor pertence à família 17 da tabela periódica. Como o lítio pertence à família 1 da tabela periódica, o lítio é um metal e o flúor é um ametal. Metal com a metal faz ligação iônica, então eu posso eliminar a letra A e a letra B. O enxofre pertence à família 16 da tabela periódica e o cloro pertence à família 17 da tabela periódica. O enxofre é um ametal e o cloro também é um ametal. Ametal com ametal é ligação covalente e como os átomos são diferentes, é uma ligação covalente polar. Então, só pode ser a letra D. Aí eu vou olhar para o cloro. O cloro é ametal, então vai ser a ligação de um cloro com outro cloro. Ametal com ametal é ligação covalente. E como os dois átomos são iguais, então vai ser ligação covalente apolar. Então, a resposta vai ficar a letra D. Eu tenho primeiro a ligação iônica, que é ametal mais ametal. Depois eu tenho a ligação covalente polar, que eu vou ter ametal mais ametal com os elementos diferentes. E depois ligação covalente apolar, que eu tenho o cloro, que é ametal, mais o outro cloro ametal e os dois elementos iguais. E finalmente a 22. Um elemento X do terceiro período da tabela periódica forma com o magnésio composto MgX e com o hidrogênio H2X. O número de elétrons da última camada de X. Então, a gente pode olhar. Mg. Mg pertence à família 2 da tabela periódica. Se ele pertence à família 2 da tabela periódica, quer dizer que ele tem 2 elétrons. Lembra, ó, Mgx.
Então, o magnésio, ele pertence à família 2, é um metal. E o X provavelmente é um ametal. Então, metal com metal é ligação iônica. Então, eu estou analisando em relação à ligação iônica. Ou seja, vou achar a carga do magnésio e depois eu acho a carga do X para saber qual é a família dele, para saber o número de elétrons na última camada. Então, ó, o magnésio é da família 2, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, como ele tem 2 elétrons, é muito mais fácil ele perder 2 do que ele ganhar 6 para ficar com 8. Lembra que ele sempre faz a lei do menor esforço, né? Ele sempre gosta de perder ou ganhar a menor quantidade. Então, você sempre tem que pensar, ou ele perde tudo, ou ele ganha um número que vai chegar a 8, tá? Que ao somar com aquele que ele tem, vai chegar a 8. Então, nesse caso, é muito mais fácil ele perder 2 do que ele ganhar 6. Então, ele perde 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, ele está perdendo 2 cargas negativas. Então, ele está ficando positivo. Então, ele fica positivo e a carga dele vai ser mais 2. Olhando para a fórmula Mgx, quer dizer que eu tenho um átomo de magnésio para um átomo de X. Ou seja, a carga do X vai ser igual à carga do magnésio somente com sinal trocado. Então, você vai ter o X que vai ter a carga menos 2. Se ele tem a carga menos 2, quer dizer que ele está ganhando 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons de 2 para chegar a 8, falta quanto? 6. Então, quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada, a resposta vai ser letra C. Ou então você podia fazer pelo H2X. Então, a gente tem aqui, ó, H2X. Então, o que você vai fazer? Lembra que para fazer a fórmula a gente cruzava. Agora, para eu descobrir as cargas, eu vou descruzar. Ou seja, o X, ele tem um númerozinho 1 embaixo, que a gente não escreve. Então, vai para cima do H, que vai ficar mais 1. Lembra que o primeiro é sempre positivo e o segundo negativo. O 2, que está embaixo do H, ele vai e pula para cima do X, ó. O 2 pula para cima do X e ele vai ter a carga negativa, menos 2. Então, as cargas dos elementos vai ficar H mais 1 e X menos 2. Como X é menos 2, quer dizer que ele está ganhando 2 elétrons. De 2 para chegar a 8, faltam 6 elétrons. Então, podia fazer ou pela primeira substância química ou pela segunda substância química, tanto faz, tá? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim pelo Classroom, que assim que possível eu tiro as dúvidas de vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite.